Como vai? Radamés Manosso aqui de Curitiba. A linguagem politicamente correta é um instrumento de dominação. Esta linguagem foi criada com um objetivo bastante específico. O objetivo de controlar a linguagem, de controlar as palavras que você usa, a forma como você se expressa e desta maneira controlar o seu pensamento. As pessoas que geram vocabulário politicamente correto, elas têm objetivos ideológicos bastante ousados e obscuros. Então, combater a linguagem politicamente correta, para mim, é um dever cívico. Tanto é que eu criei aí um pequeno dicionário politicamente incorreto, a versão completa você encontra lá no meu site. Na descrição aí você tem o link para a matéria completa. Neste pequeno dicionário, nós definimos de forma incorreta as palavras do vocabulário politicamente correto. E também apresentamos outras palavras que surgiram como contraponto, como contraste a esta linguagem politicamente correta. Neste vídeo eu vou dar alguns exemplos de verbetes desse dicionário. Fique comigo. Agências de checagem de conteúdo, ou fact-checkers, como dizem no inglês. São entidades completamente inúteis que têm por objetivo monitorar tudo o que é publicado na mídia ou na internet para carimbar aquela publicação como verdadeira ou falsa. Por que uma entidade inútil? Porque ela se destina a orientar pessoas que não precisam de orientação ou então pessoas que não estão predispostas a acreditar nas fact-checkers, que já tem uma predisposição natural para conceber aquela publicação como falsa ou verdadeira, independente de quem está orientando ou querendo influenciar o seu comportamento. As agências de checagem, elas são ligadas, na maioria dos casos, a grandes órgãos de mídia tradicional, mídia progressista. Então, o objetivo oculto delas, na verdade, é criar uma segunda camada, uma camada artificial de credibilidade para a mídia tradicional, porque você pode ficar bem tranquilo, as agências de checagem não vão carimbar como fake news aquilo que é publicado na grande mídia tradicional progressista. Relativismo cultural. Este termo se aplica a uma doutrina segundo a qual nós devemos analisar os costumes e as tradições de um grupo social a partir da cultura deste próprio grupo e não com julgamentos a partir da nossa cultura, mas sim a partir da cultura de quem está sendo observado. Então, um exemplo bem prático. Quando vemos aquelas fotos lá dos povos árabes em que as mulheres estão usando burca, antes de criticarmos o uso da burca, seria preciso analisar o contexto cultural em que se situa aquela conduta ali de vestuário. É preciso considerar aspectos culturais daqueles povos antes de fazer qualquer julgamento. Analisando à primeira vista, o relativismo cultural seria uma espécie de abordagem empática da cultura dos outros, né? É preciso ver a cultura dos outros a partir dos olhos dos outros. Na prática, porém, o relativismo cultural nunca foi observado em estado puro, na sua condição perfeita, na sua condição ideal, ou seja, quando é aplicado a todos sem exceção. Normalmente, a pessoa que é bastante relativa em relação à questão das burcas, ela é bastante exigente quando, por exemplo, aqui no Brasil, o cidadão vê uma evangélica com roupas bastante discretas, com o cabelo longo, naquela conduta rigorosa de alguns evangélicos pentecostais. Nesse caso, não existe nenhum relativismo. A crítica é dura em relação ao modo de vestir daquela evangélica. Então, o relativismo cultural puro
ideal na sua concepção original, ele jamais foi observado em nenhum lugar do planeta. O que nós temos é o relativismo cultural seletivo e orientado pelas conveniências políticas. Lugar de fala. Lugar de fala é um privilégio que algumas pessoas têm, no caso, pessoas opressoras, em relação a um outro grupo de pessoas, as pessoas oprimidas. O lugar de fala seria um direito ampliado, um privilégio por ocasião do debate, onde dois grupos antagônicos estão tentando resolver um assunto conflituoso entre eles, mas um deles tem lugar de fala. Por se considerar parte prioritária do problema, ele considera que a sua opinião, as suas colocações, as suas soluções para o conflito é que são as prioritárias e que devem ser adotadas, independente de qual seja o contraditório que vem da parte dos oprimidos. E quem seriam os opressores? Vou dar um exemplo. Numa discussão entre homem e mulher sobre questões de gênero, a mulher entra na categoria da opressora. Por quê? Porque ela tem um lugar de fala. A opinião dela é prioritária em todas as discussões, enquanto que o homem, neste caso, está na condição de oprimido, porque a sua voz é nula na questão do debate. E a ele cabe apenas aceitar passivamente a solução proposta pelo sexo oposto para resolver este problema de guerra dos sexos. Sojado, ou soy boy, como se diz no inglês. Este é um adjetivo endereçado principalmente aos jovens, aos homens, e indicaria homens, rapazes, com déficit de masculinidade. O que quer dizer com isso? É um adjetivo aplicado a rapazes muito sensíveis, exageradamente sensíveis, ou aqueles a quem falta algumas virtudes da masculinidade tradicional, como a bravura, o destemor, o senso de responsabilidade, a austeridade. O termo vem de um certo entendimento de que os produtos de soja contêm substâncias que teoricamente baixariam os níveis de testosterona no homem. Olha, não estou lançando nenhuma fake news aqui, não estou falando nada sobre a composição química da soja, estou apenas explicando a origem do termo. Linguagem neutra. A linguagem neutra é um dialeto específico moderno contemporâneo que ainda está em formação. Não existe nenhum exemplo do mundo real em que um grupo de falantes falem de forma consistente o dialeto chamado de linguagem neutra. Basicamente, a ideia da linguagem neutra é eliminar as questões de gênero da estrutura gramatical da língua. No português, por exemplo, nós temos o masculino e o feminino que compõem a estrutura gramatical do nosso idioma de forma profunda e bastante abrangente. É uma estrutura gramatical onde masculino e feminino estão bastante capilares no idioma. Então, a ideia dessa linguagem neutra é eliminar a ideia de masculino e feminino na linguagem, adotando pronomes, artigos e outras classes gramaticais, né, em versão neutra. Bom, a linguagem neutra ela é uma abstração e que colide frontalmente com algumas duras realidades da língua. A primeira delas é que a língua pertence ao povo. Então, não adianta um intelectual, um gramático, um ativista dizerem o que o povo deve falar, porque o povo vai decidir por conta própria. Além do mais, não existe nenhum antecedente histórico em que houve intervenção na estrutura profunda, na gramática profunda do idioma, mexendo em classes gramaticais fechadas, como os artigos, os demonstrativos, os pronomes. O resultado disso é totalmente imprevisível se for tentado levar à prática e com ganhos
bastante duvidosos, porque, como já falamos sempre, o problema não são as palavras que se usa, as intenções por trás das palavras é que contam. E pode ser que um belo dia, depois da implantação da linguagem neutra, as pessoas comecem a usá-la com intenção preconceituosa. Floquinho de neve, ou snowflake, como se diz em inglês. Este é um adjetivo que se aplica a uma determinada geração atual, geração dos jovens, mais ou menos coincidente aí com a geração dos millennials, aquelas pessoas que já nasceram imersas no mundo digital. O termo snowflake identifica pessoas que têm uma sensibilidade exagerada, que têm baixo limiar de frustração, rapidamente perdem a têmpera e entram em parafuso diante de desafios relativamente simples do cotidiano. Então, é um termo usado para definir uma geração conhecida como geração fraca, ou seja, a geração de pessoas que, por razões diversas, não tem aquela fortaleza que se encontrava em gerações anteriores. Novilíngua. Esta expressão, cunhada pelo escritor George Orwell, ele utiliza a palavra em seu livro 1984, ela designa um conjunto de regras de linguagem que é definido por um determinado grupo ideológico para impor a sua linha de pensamento a toda a sociedade de forma autoritária, de forma totalitária. A linguagem politicamente correta é um exemplo perfeito de novilíngua, ou seja, é um conjunto de palavras que se impõem sobre a sociedade, em que todos são constrangidos, intimidados a adotá-la, em função de elas servirem, estas palavras, a um projeto autoritário, a um projeto de poder de um determinado grupo ideológico. MGTOW. Esta é uma sigla do inglês, MGTOW, que significa Men Going Their Own Way, ou em tradução livre, homens seguindo seu próprio caminho. É uma sigla que define um certo comportamento masculino minoritário no momento, mas que já começa a aparecer aí na mídia, já começa a ser discutido no debate ideológico, no debate social. Seriam homens que se afastam voluntariamente, espontaneamente, do convívio mais profundo, dos relacionamentos mais duradouros com o sexo feminino. São homens que evitam namoro sério, união estável, casamento e toda a forma de relacionamento mais profundo, mais duradouro com as mulheres, alegando que a nossa legislação atual é profundamente desfavorável aos homens e bastante tendenciosa na defesa dos interesses das mulheres. Diria que o MGTOW é um fenômeno que ocorre como reação a um determinado caldo social que nós vivemos, que precisa ser estudado e analisado com a devida atenção, sem desrespeitar nenhuma parte envolvida. Justiceiro social, ou do inglês, Social Justice Warrior. São pessoas que fazem uma militância contínua, principalmente nas redes sociais, defendendo aquelas mais belas causas. E entenda-se aí, principalmente, as causas da agenda esquerdista progressista. O justiceiro social faz uma militância bastante específica e que segue algumas regras bastante rígidas. Primeiramente, a militância dele não deve ser de alto impacto, ou seja, não deve exigir grande comprometimento. Deve ser possível de ser praticado ali no conforto do sofá, apenas operando um iPhone. Então, o justiceiro social, ele é um militante de baixo impacto. Ele não
faz militância que exija suar a camisa. E também não tem aquela preocupação de fazer um ajuste entre as suas práticas cotidianas e o seu discurso nas redes sociais. Uma coisa não deve ser considerada simultaneamente à outra, porque o justiceiro social ele tem apenas aquela preocupação de sinalizar virtudes, de parecer virtuoso sem nenhuma necessidade de ser virtuoso na realidade cotidiana. Pois é, se você me acompanhou até este momento, você percebeu que a gente pode dar definições incorretas para o vocabulário politicamente correto. Ou seja, em outras palavras, o que importa não são as palavras que você usa, mas as intenções que você coloca por trás das palavras. O politicamente correto está aí para controlar o seu pensamento, mas as pessoas que têm senso crítico, elas precisam tomar cuidado com este vocabulário. Afinal de contas, nós estamos entrando em uma época em que as pessoas estão pisando em ovos, tomando todo o cuidado com as palavras que usam, porque do nada pode brotar um dos vigilantes do politicamente correto apontando o dedo para você: olha, você está usando a palavra errada, blá, 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 blá. E vai te passar um sermão porque você não usou a palavra certa. E entenda-se palavra certa como aquilo que ele quer que você fale. Obrigado pela audiência. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de tomar a pílula vermelha.